Oi, oi, pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre equações diferenciais. E nesse vídeo a gente vai tratar sobre um conceito aqui muito importante, que é o conceito de campo de direções. Eu acho interessante apresentar esse conceito antes da gente começar a se botar a resolver equações diferenciais, porque em alguns momentos a gente pode ter impressão de que a gente só pode tirar informação de uma equação diferencial analisando a solução dela, ou seja, analisando a função que satisfaz a minha equação, o que está longe de ser verdade. Tá? A equação diferencial em si, ela sempre vai ter mais informação contida nela do que uma solução particular que eu tenha para a minha equação. E uma das maneiras mais simples de a gente conseguir obter informações sobre o comportamento descrito pela minha equação diferencial sem precisar se preocupar em resolver ela é através da construção e análise destes campos de direção, que nós vamos ver então nesse vídeo. Olá, sou o Troy McClure. Devem lembrar de mim nos vídeos de instruções tais como acabe com as traças de seu navio e cave sua própria sepultura e economize. Agora, durante as próximas 6 horas, estarei lhe falando como fazer e não fazer campo de direções. Pronto? Pronto! Primeira coisa, então, primeiro objetivo, vou definir o que é esse conceito de campo de direções e como ele se relaciona com as equações diferenciais, e também definir uma outra coisa bem importante aqui, que é o que são os problemas de valor inicial, os PVIs. Ok, vamos pegar aqui uma equação diferencial de primeira ordem. Então, esse conceito de campo de direção, eu vou aplicar eles aqui para EDOs de primeira ordem. A gente até pode fazer algo parecido com equações de ordem maior ou com sistemas de equações, gerando os planos de fase, mas isso é uma conversa para outra hora, que a gente vai focar no campo de direções para EDOs de primeira ordem. Então, uma EDO de primeira ordem, eu posso sempre escrever ela nesse formato padrão aqui. O que categoriza ela ser uma EDO, então, eu não tenho derivadas parciais. O que categoriza ela ser de primeira ordem, eu não tenho derivadas aqui de ordens maiores. E essa função f de ty aqui pode ser uma função qualquer. Pode ser uma função linear, não linear, homogênea, não homogênea, não vem ao caso, tá? Ela sendo EDO de primeira ordem, eu posso escrever ela nesse formato. Aonde, claro, então, essa minha função que eu deixei aqui de forma geral, ela é uma função conhecida que vai descrever a minha equação diferencial. Bom, o que eu conheço e o que eu não conheço em relação a essa equação. A princípio, a solução, a função y dt, que quando eu substituir aqui vai satisfazer a igualdade, ela não é conhecida. Tá? A princípio, eu estou partindo do pressuposto aqui que eu não conheço, na verdade, eu não preciso, nesse caso, conhecer a minha solução. Mas o que eu conheço? Eu conheço essa minha função f de ty aqui, que ela é o quê? Ela é a derivada da função avaliada em um ponto, em um ponto ty aqui qualquer. Então, se eu pegar um valor de t1, y1, aqui, dois valores, eu consigo substituir eles na minha função aqui, vou ter um valor e esse valor vai ser o valor da derivada naquele ponto. Afinal, eu só estou substituindo dois valores. Outra informação importante aqui que a gente tem que lembrar, conceito de a interpretação geométrica da derivada. A derivada de uma função avaliada num ponto, ela vai ser a inclinação da reta tangente à função naquele ponto. Então, temos essas duas informações aqui que a gente pode, de alguma maneira, juntar elas para tirar conclusões a respeito da minha y de t. Então, sempre lembrem disso. Primeiro, derivada da função no ponto, a inclinação da reta tangente à função naquele ponto, e eu conheço o valor da derivada da minha função em qualquer ponto que eu queira, basta pegar os valores aqui que eu quiser avaliar a derivada, substituir na f de ty e calcular a função naquele ponto. Fica uma questão fundamental agora então para a gente responder. Que informações sobre a minha solução, sobre a y de t, podem ser obtidas a partir da derivada dela naquele ponto, nos pontos que eu estou avaliando? Good question. You should ask him that when we get there.
Para isso a gente vai usar o nosso campo de direções, ele serve exatamente para isso. O que é um campo de direções? Bom, primeiro deixa eu colocar uma definição aqui um pouco mais formal, depois eu comento como a gente constrói ele. Então ele é uma representação geométrica da função y de t no plano ty, aqui no caso, né, que é as minhas duas variáveis que eu estou avaliando, que ele vai ser construído calculando-se a inclinação da função para diversos pontos de ty. Então eu vou pegar o meu plano ty, né, que é o meu espaço, onde o meu domínio, onde eu estou resolvendo o meu problema, né, variável independente no eixo x, normalmente a gente plota, né, e a y no eixo y, no eixo vertical, né, no eixo y. E eu posso, então, né, dentro desse meu plano, pegar valores aleatórios de ty, conjuntos aqui de pontos quaisquer que eu queira, né, no princípio nada me impede, pegar esses valores e calcular o valor da função f de ty naquele ponto. Claro, eu posso ter eventualmente, dependendo de como for a minha função, eu posso ter valores onde ela não é definida, né? Eu posso ter, vamos supor, 1 sobre t na minha função, aí ela não vai ser definida para t igual a 0. Não tem problema, tá? Mas vou considerar aqui casos, então valores onde a minha função é definida. Então, como eu construo o meu campo de direções? Vou pegar esse meu plano ty, vou avaliar os valores da função para diversos pontos nesse meu plano ty. A princípio, quanto mais pontos eu fizer melhor, mais definido, digamos assim, vai ser meu campo de direção. E em cada um desses valores que eu calculei, eu vou traçar uma reta com inclinação equivalente ao valor calculado. Por que inclinação equivalente ao valor calculado? Lembre, né, que a derivada da função no ponto é a inclinação da reta tangente aquela função no ponto. Quando eu calculo a derivada num ponto, é como se eu estivesse calculando a inclinação de uma reta tangente que passa naquele ponto. Então eu posso relacionar, né, o valor que eu obtive com o valor da inclinação. É claro que é muito mais fácil, né, fazer isso com um computador do que fazer isso na mão. Fazer isso na mão dá um pouco de trabalho, mas é interessante a gente interpretar bem o resultado aqui. Por exemplo, aqui então, pegar essa função bem simples aqui, dy dt igual a t. Então minha função, minha f de ty aqui seria simplesmente a minha variável y. Isso facilita um pouco, né, porque se eu vario o tempo, não varia o valor da função, né, ela depende só de y. Então como que eu posso construir esse campo de direções bonitinho que está plotado aqui? Eu vou jogar valores aleatórios de y, né, por exemplo. Se eu jogar 0, né, vai dar 0, obviamente, então inclinação 0 vai ser a minha linha na horizontal. Se o meu y for aqui 0,25 mais ou menos, por exemplo, ela vai ter uma inclinação positiva, né, dada a inclinação aqui 0,25. Se ele for 0,5, vai ser uma inclinação positiva um pouco mais inclinada, né? E conforme eu for aumentando o y, a minha inclinação vai cada vez mais aumentando. Eventualmente, se vocês forem fazer um esboço na mão e tal, não precisam se preocupar tanto com o ângulo dos meus segmentos de reta. O que interessa mais aqui é ter uma noção qualitativa de para onde a inclinação está aumentando, para onde a inclinação está diminuindo. Então é importante observar que conforme eu aumento o y, a inclinação vai ficando cada vez maior. Se eu vario o valor do tempo, não muda nada, né? Ela continua sempre a mesma. Se eu partir para a parte negativa, aqui vai ser o contrário, né? A inclinação ela em módulo ela é a mesma, mas ela é uma inclinação negativa aqui, então, né? Com a direção oposta aqui. Dependendo dos livros, do material, inclusive eu não comentei, mas estou deixando para download aqui embaixo também, uma apostila com todo o conteúdo aqui que eu vou estar abordando nessa série de vídeos, até algumas coisas extras, sobre equações diferenciais. Então, nessa apostila eu fiz os campos de direções usando umas setinhas, ao invés de segmentos de retas aqui. Dependendo do livro vai aparecer como umas setas, dependendo do livro vai aparecer assim como retas. Por convenção, quando aparecer como setas, a gente costuma fazer elas apontando na direção positiva do tempo. Normalmente esse tipo de análise, a minha variável independente vai ser o tempo, então as flechinhas elas apontam para a direita aqui, para indicar o sentido da passagem do tempo, mas é mais uma convenção e não uma regra. Segundo exemplo aqui, então, vamos pegar
essa outra EDO da primeira ordem linear aqui. Agora, então, onde é minha f de ty, ela é dada por essa reta aqui. Bom, o que é interessante a gente analisar antes de começar a querer construir o campo de direções? Primeira coisa é observar aonde as coisas vão ser positivas, aonde elas vão ser negativas. Se for uma equação linear, é bem fácil observar isso. Se o meu y for maior que 3 meios, né, a derivada dele aqui vai ser maior que zero. Então, qualquer valor de y maior que 3 meios, ela vai ser maior que zero. Conforme maior for o meu y, maior vai ser a derivada também. Se ele for menor que 3 meios, né, a derivada aqui vai dar negativo. Né? Aqui, se eu substituir 1, por exemplo, vai dar 2 menos 3, menos 1. Então, quanto mais longe do 3 meios eu tiver para a parte negativa, menor vai ser a minha derivada. Ela vai continuar negativa, mas vai aumentar em módulo. E no ponto exatamente y igual a 3 meios, a derivada vai ser zero. Então ela vai ser uma região com o campo de direções na horizontal. A gente chama esses valores de y, onde a derivada se iguala a zero, de pontos de equilíbrio. Eu vou falar melhor sobre isso nas próximas aulas. Então o campo de direções aqui ficaria basicamente igual ao anterior, só que deslocado para cima. Eu vou estar deslocando ele ao ponto de equilíbrio que estava em zero antes, que seria o ponto de derivada nula, agora passa para 1 meio. Acima de 1 meio, derivada positiva. Conforme eu for aumentando, maior vai ficando a derivada. Para menor que 1 meio, derivada negativa. Conforme é mais longe do 1 meio, mais inclinada fica a derivada. Um terceiro exemplo agora, uma função não linear, onde ela depende tanto de t quanto de y ao quadrado. Bom, fazer um campo de direções desse na mão dá um trabalho terrível, porque eu tenho que ficar calculando o valor para cada pontinho. Mas né, a gente tem várias ferramentas computacionais que podem fazer isso para a gente. O que eu posso observar aqui? Bom, primeira coisa, tanto para t igual a zero quanto para y igual a zero, a derivada vai ser zero. Então, os eixos em si aqui, os dois vão representar situações de derivada igual a zero. Se eu pegar aqui no primeiro quadrante, os dois são positivos, então a inclinação vai ficando cada vez mais positiva conforme eu me distancio do ponto zero, aqui meio que numa diagonal, digamos. Não é bem diagonal porque o y está ao quadrado e o t não, mas mais ou menos essa seria a lógica. E nos outros quadrantes vão ser a mesma coisa, o que vai mudar vai ser o sinal. Quando um deles for negativo, né, um for negativo e o outro positivo, eu vou ter inclinação negativa, e o que vai mudar nos outros aqui, eventualmente, é o sinal. Então, quando o tempo for negativo, né, aqui nessa região aqui, o y, como está ao quadrado, ele sempre vai ficar positivo. Então, aqui no caso do tempo negativo, a inclinação é negativa, tempo positivo, a inclinação é positiva. Bom, existem várias ferramentas que podem ser utilizadas para plotar esses campos de direção. Basicamente, qualquer software que faça o plot de um campo vetorial, ele consegue gerar esses campos de direção. E também existem vários sites tal, que vocês podem achar que já tem aplicativos e tal que fazem isso automaticamente. Eu vou deixar aqui na descrição um link também para um site que eu utilizei, acho que estou com ele aberto aqui, da Universidade de Bluffton. Não conheço essa universidade, mas que tem esse aplicativozinho aqui em Java, esse script muito, muito prático de ser utilizado, onde você entra, então clica a equação, os valores e tal, e ele gera o campo de direção para vocês. Então tem bastante coisa legal aqui, esse é um que eu gostei bastante de utilizar. Beleza, mas ok, até agora a gente gerou o campo de direções, ok, a gente viu como calcular eles, mas afinal, qual é a relação desses campos de direção com a solução do meu problema, com a solução da minha equação diferencial y de t? Bom, o que eu tenho que lembrar aqui? Primeira coisa, que as linhas do campo de direção são tangentes a y de t, porque afinal eu calculei a inclinação delas com o valor da derivada naquele ponto. Então o que eu posso dizer? É como se essas linhas do campo de direção elas estivessem exatamente traçando o caminho pelo qual as minhas soluções y de t estão caminhando. Então, se eu seguir o caminho que é definido pelo campo de direções, nada mais estou fazendo do que estar seguindo sobre as minhas soluções y de t. Inclusive, é exatamente assim que os métodos numéricos de solução para esse tipo de problema funcionam. Então, seria uma lógica mais ou menos assim.
eu parto de um valor qualquer que eu queira, calculo a reta tangente à solução naquele ponto. Com aquela reta tangente, eu calculo o valor da solução num ponto bem próximo àquele. Quanto mais próximo eu for, melhor, porque afinal eu estou seguindo como uma reta. Então, se a minha função não for uma reta, eu posso estar caindo muito longe dela, tendo um desvio muito grande. Se a gente voltar no campo das direções aqui em cima, vocês vão ver que existem, eu posso seguir vários caminhos, né? Então qualquer reta que eu pego aqui, ela vai me jogar para um lado, mas em todo o meu plano TY vai ter um caminho que vai estar passando que eu posso estar seguindo. Isso significa o que então? Significa que existem infinitas soluções. Yeah. Wait, what? E esse é um conceito básico de equações diferenciais. Toda equação diferencial tem infinitas soluções. E de fato, o campo de direções, isso que é o legal dele, ele representa graficamente para a gente todas as soluções possíveis que eu tenho na minha equação diferencial. Eu tenho uma representação como se fosse uma fotografia da minha equação. Bom, mas isso já era um problema, né? Se eu estou falando já nos outros vídeos que a gente usa a equação diferencial para modelar problemas físicos, para prever como um sistema se comporta, e aqui estou dizendo que ele tem infinitas soluções. Não ajuda muito, né? Como é que eu vou saber qual dessas infinitas soluções que eu vou estar utilizando para tirar alguma conclusão a respeito do meu sistema? Deixa eu voltar aqui, vou fazer aquele exemplo do y aqui, aquele exemplo mais simples, tá? Vamos pegar só a parte positiva aqui, vamos pôr só o primeiro quadrante aqui da minha dy dx igual a y, beleza. Aqui eu tenho infinitas soluções, infinitas curvas, né, que eu posso partir daqui e seguir, e ela vai estar dando esse comportamento. Mas agora, imagine que, além de eu definir esse campo de direções, eu trago uma informação adicional. Eu diga que, por exemplo, para t igual a 0, a minha função valia 4. Eu vou chutar um valor aqui. Agora, quantas curvas eu tenho que obedecem ao meu campo de direções e passam pelo ponto 0,4. Tenho só uma curva. Então, se eu especificar, eu posso fazer isso aqui, tá? Se eu quiser. Deixa eu colocar. Opa! Eu posso especificar um valor inicial, que a gente chama aqui de uma condição inicial, e a partir desse ponto, então, eu tenho que só uma curva aqui do meu sistema segue a equação diferencial, né? Segue o campo de direções e passa pelo ponto 0,4. Então, essa é a minha solução do meu problema nesse caso. Então, essa associação de uma equação diferencial com uma condição conhecida é o que a gente chama de problema de valor inicial. Normalmente, porque ele tem esse nome? É porque ele costuma estar associado com problemas temporais, tá? Não é regra, tá? Não é sempre isso, mas normalmente as IDOs de primeira ordem, é bem comum elas aparecerem em problemas temporais, onde eu estou avaliando a variação em relação ao tempo. Então, essa condição conhecida a gente chama de condição inicial, e a junção da equação diferencial com a condição inicial gera o problema de valor inicial, que é o nosso PVI. Faz sentido, claro, se eu pensar em termos de modelagem. Imagina, por exemplo, que você quer estar usando as leis de Newton para modelar a posição de um objeto em queda, por exemplo. Se a tua variável dependente é a posição e a independente é o tempo, é claro que a posição em metros, digamos assim, vai depender de onde ele estava no começo. Ou aquele exemplo que eu dei no primeiro vídeo de um tanque sendo enchido também. É claro que o volume do tanque ao longo do tempo depende de quanto tinha no começo. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer alguma coisa que serve como um ponto de partida para mim analisar o meu problema. Tá? O que a equação diferencial faz é estabelecer as regras de como as coisas variam. Eu preciso informar para ela aonde o meu sistema está, para ela permitir com que eu avalie a forma como o sistema está se comportando. Uma analogia que eu gosto de pensar assim, que talvez ajude, é imaginar o seguinte: a equação diferencial é como se ela fosse, imagine que ela fosse algo como se fosse um rio que está correndo, né? Você tem curvas, você tem objetos, pedras, enfim, regiões onde ele está mais rápido, regiões mais lentas, tem várias
coisas que podem estar acontecendo com a velocidade da água que está escoando lá. Essa velocidade da água seria como se fosse o nosso campo de direções. A partir do momento que eu pego, por exemplo, um objeto flutuante e coloco ele numa condição X no rio, ele vai seguir uma única trajetória ao longo desse campo vetorial definido pela água. E quando a gente começar a resolver as equações diferenciais propriamente ditas, usando métodos matemáticos, a gente vai ver que a gente pode chegar nessa solução que a gente chama de uma solução geral, que ela ela representa as infinitas soluções, ou a gente pode chegar na solução daquele caso particular, que a gente chama de solução particular. Outra coisa importante, eu vou voltar para aquele exemplo, aqui, deixa eu limpar aqui, desse exemplo aqui da dy dx, aqui está x, tá? Mas sim, seria dy dt igual a y. Então, o que eu tenho aqui no meu campo de direções? Eu vou clicar aqui para ele gerar algumas curvas de solução aleatórias aqui, tá? E o que eu posso ver do formato dessas curvas? O que o campo de direções está dizendo? Bom, eu tenho uma função aqui que ela inicialmente ela varia pouquinho, né? Se o meu y for pequeno, ela demora para variar. Mas conforme o y aumenta, ela começa a variar muito rapidamente, né? Lembrando aqui ele não tem os eixos, tá? Mas aqui seria o eixo t e aqui seria o eixo y. Então, conforme a minha y for crescendo, ela começa a variar cada vez mais rápido. O que é condizente com a equação diferencial? Afinal, o que eu estou dizendo aqui? Que a dy de x é igual à própria y. Então, a taxa de variação dela é igual à própria variável. Quanto maior for a variável, maior é a taxa de variação dela, mais rápido ela vai estar variando. E pensando aqui rapidamente, né, a gente tem uma função muito conhecida do cálculo que tem essa propriedade, que é nossa querida função exponencial. Então a função exponencial, eu posso ver que ela, se eu jogar y igual a na x, ela vai satisfazer essa equação aqui, e a função exponencial é exatamente a função que tem esse comportamento de a função variar de acordo com o valor da própria função. Então eu tenho aqui esse meu comportamento de crescimento exponencial. Inclusive, né, esse é um dos principais motivos pelo qual essa função é tão importante na física, porque ela representa uma variável onde a taxa de variação dela é diretamente proporcional ao valor da variável naquele ponto. Então, e vários sistemas físicos se comportam dessa maneira, né? A gente vai ver alguns exemplos nas próximas aulas. Ok, então, vimos aqui o conceito de campo de direções, como a gente pode construir e interpretar eles e relacionar eles com a solução, e também a definição de PVIs. No próximo vídeo vamos linkar esse conceito de campo de direções com o conceito de modelo matemático que a gente viu nos vídeos anteriores e como a gente pode utilizar isso então para analisar os nossos problemas. Até lá!